Indo até o Merchan, a diretora falou: Camila, a delegada tá chegando e vai sentar aí com vocês. Ponto. Aí eu pensei, que delegada? Teve uma vez que eu tava cobrindo a Carol no Você Bonita, eu tava no estúdio, Sim. aí eu chamei o intervalo, eu tava no Merchan do intervalo, aí depois voltou pra mim no estúdio, eu chamei uma matéria, a matéria era comigo, então assim, Caraca, chegou um velho. momento que era eu ali. Você... Carlos, eu cheguei a mandar mais Sim. ou menos cerca de 1.500 e-mails. Né? Aqui a gente tá gravando 2 horas, né, que a gente começou, que eu cheguei Sim, aqui, né, de uma tarde, de 2 horas da tarde. Então, assim, há muito tempo eu nunca pude fazer isso. Tô me aventurando devagarinho no surf. Tá brincando? Então eu tenho feito algumas aulas de surf. Legal, olha só. Mas é um pouco difícil pra quem tá aqui em São Paulo. Às vezes você não... Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu sou o Carlos Altieres e esse é o seu podcast Café com Teatro. Gente, de número 30, olha só quanto já aconteceu, né? Quanta história passou por aqui, quanta história chegou até você. E é por isso que eu sempre falo, esse conteúdo ele é feito para você, tá? Então, você que gosta aí de arte, cultura, entretenimento, não perca tempo, tá? Se inscreva no nosso canal, que é o @TV Café com Teatro no YouTube. E também, claro, vai seguindo as nossas redes sociais, que é o Revista Café com Teatro. Lá você fica por dentro, gente, dos nossos convidados, de eventos, de teatro, muita divulgação de espetáculo. Então, assim, você que é amante da arte, assim como nós, não perde tempo, já vai lá e dá uma força também, né? Compartilha, comenta. Assim você vai dar uma força a propagar ainda mais o nosso conteúdo, tá bom? E por falar em conteúdo, nós temos aqui 2 parceiros, né, que estão sempre conosco aqui nos auxiliando, então a gente tem que mandar sempre um alô para eles, que é a Editora Castelo. Gente, para você que gosta de entretenimento, caça-palavra, aqui ó, caça-palavra letrão, esse aqui eu recomendo muito, porque se você, assim como eu, usa óculos, né, então a gente precisa de letra grande, ó. Caça-palavra letrão, ele é muito bom, porque é um entretenimento para toda a família. E o mais legal que eu sempre falo, ele tira a gente do excesso do celular. Olha que legal. Então, é para o vovô, para a vovó, para o papai, para a mamãe, para as crianças. Então, Caça-Palavra da Editora Castelo aí é um ótimo entretenimento. Você que está procurando, né, querendo adquirir, temos algumas opções, que é o site, que é o www.editoracastelo.com.br, ou se preferir, o Marketplace, Mercado Livre e Shopee. Coloca lá, Editora Castelo, você vai ter acesso aos conteúdos, aos kits, né? E sempre com muita promoção para você. Quero também aqui mandar um alô para o nosso parceiro Leno Filme Santana, gente, que é uma loja de autopeças que nos apoia aqui também no nosso quadro Arte sobre Rodas, tá? Então você que de repente aí quer equipar o seu veículo, instalar um som, uma luz ou uma película de antivandalismo, Leno Filme Santana fica lá em Santana, na rua Conselheiro Saraiva, número 84, né? E você pode agendar a sua visita pelo WhatsApp, que é o 91273 3439, levar o seu veículo e, lógico, dar aquela equipada, né? Dar aquela melhorada no seu carro. Você que é amante de carro, assim como nós também, então leve lá, Leno Filme Santana. Beleza, gente? Dito isso, agora eu quero falar para vocês da minha convidada de hoje. Como eu falei no início, 30. Olha só, é o nosso episódio de número 30 e hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela é apresentadora, ela é comunicadora, ela já está nesse ramo há muito tempo, tem muitas histórias de bastidores, inclusive, tá? Porque ela esteve à frente de um programa muito conhecido aí, na TV Gazeta, sempre aí interagindo com você na sua casa, e hoje vai interagir não só comigo, mas com você, que é o nosso seguidor, a minha querida Camila Galetti. Que prazer estar aqui com você, Carlos. Obrigada pelo convite. Camila, querida, o prazer é todo meu. Muito obrigado por dispor do seu tempo, tá? Pra gente é um prazer bater um papo com você, conhecer mais aí da sua rotina, da sua vida, né? Eu que agradeço. Inclusive, começa desde cedo, né? E começou cedinho. Muito cedo, gente. Essa coisa de televisão diz que o bichinho pica a gente, né? O meu picou muito cedinho. É justamente isso que eu gosto de começar sempre esse bate-papo, tá? Porque assim, é o que eu falo pro pessoal aqui, gente. A ideia maior é ser um bate-papo mesmo, né? Pra gente conhecer até mais sobre os bastidores do nosso trabalho, né? A gente trabalha no ramo artístico, né? As pessoas às vezes idealizam tanta coisa. E é isso que eu gosto de começar perguntando aqui para os meus convidados, Camila. É justamente como começa, né? Em que momento você escolhe a arte, né? Que eu vou colocar como a arte, né? Que é apresentadora, comunicadora, né? Como é que você escolhe? Ou em que momento a arte te escolhe, né? Porque às vezes é ao contrário, né? Eu queria entender da sua parte como é que começa essa sua
trajetória aí no ramo, no meio artístico e comunicação? Interessante isso que você falou, porque eu acredito que a arte me escolheu, viu, Carlos? Eu acho que quando eu era criança, eu tinha tudo para não ser da área artística. Por ser uma criança muito tímida. Eu era Nossa, extremamente sério? tímida, muito. E aí, a minha mãe preocupada com isso, falou: não é normal ficar tão tímida assim, né? Preciso soltar a Foi Camila. procurar algum meio, digamos Foi. assim, aham. A arte. E aí ela foi colocar em escola de canto, de dança, de teatro, né, Sim, teatro infantil, então tudo isso eu fui vivendo ali na minha infância e foi ajudando bastante realmente a me destravar, né, sim, a porque eu desenvolver é, esse lado eu não também. sei por que que eu era tímida, não é estranho, né, tão pequenininha e tão tímida logo do cedo, parece que a gente já nasce com isso, não Sim. sei. Só aproveitando que você entre nesse mérito todo, né, nessa Hã. trajetória, você é filha única, não? Não, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Então É. aí que não tem explicação mesmo, né. Porque, Uh-uh. assim, você já tinha uma interação com, né, com crianças, digamos assim, né, então Sim, talvez fosse mais extravada. Que pois legal, é. é. Minha mãe fala que uma vez eu fui numa festinha de carnaval, Aham, de um clube ali do bairro, né, de Camilópolis, que eu nasci em Camilópolis, em Santo André, sim. e Ah, você é aí de Santo André, Santo André, que nasci em Santo legal. André. E aí, estava lá naquele bailinho e eu ficava no canto, assim, ó, que eu não queria dançar, que eu não queria interagir com ninguém, e aí imagina, uma Cara, frustração pra é mãe, né, porque a mãe lógico, fez aham. toda a fantasia, todo bonitinho, e não vai. Mas aí, nesse caminho, né, que eu fui percorrendo artístico, realmente foi ajudando muito na questão de socialização, de ir me soltando mesmo, de ir me Hum, destravando. E, em contrapartida, criança, eu era fã de programas infantis, boa, né, como toda boa criança dos claro. anos 80, Principalmente, assim, 90. nós, né, eu acredito que nós tivemos uma infância privilegiada, que nós tínhamos muitos hoje Hã. tem alguns programas muito bons, inclusive, mas Tem, que, com assim, nós certeza. tínhamos, né, para escolher, né, e a gente era Hum. fã, né, cada um ali que nós tínhamos Xuxa, Maravilha, a Angélica, Angélica, né, é, enfim, uma infinidade de programas, Eliana. Eliana e tal. E você, inclusive, né, nesse caminho, você acaba também dando um pontapé inicial grandioso, né. Eu quero que você Foi. fale, inclusive, como é que você começa, ela vai falar já já, gente, do que eu estou falando aqui, que você vai lá e faz um teste para aquele programa que você vai falar agorinha, como é que foi? Em que momento que isso acontece? Foi assim, eu estava em casa assistindo como eu falei, como toda boa criança, né, dessa Sim, época, esses programas de TV, era muito fã da Mara Maravilha. Tinha o exato. programa no SBT, e dentro do programa tinha um quadro que você podia se inscrever para ser Maravilha por um dia. Maravilha é uma das Como assistentes de assistente, aham, palco, né, dançarinas que ficavam ali dando apoio no programa, nos shows e tudo mais, e você tinha a oportunidade de ser Maravilha por um dia. legal. A minha mãe foi lá e me inscreveu, porque sabia que eu gostava do programa, e eu fui selecionada para participar. Que Aliás, chique. antes disso, quem foi meu irmão, né, porque minha mãe logo se Ah, inscreveu. O meu irmão do meio, o Éder, ele aham. foi primeiro, inclusive. Ah, ele também conseguiu Não, ir? ele foi, mas ele foi obrigado, né, porque Ah, ele não sim, queria ir. A mãe falou assim: "Não, vai, você vai". bacana. Coitado. Ele não gostou muito da experiência Aham. não. E aí, em seguida, foi a minha vez. E eu simplesmente me apaixonei por esse universo. Cara, que Cara, isso foi doideira. foi incrível, porque quando eu pisei, assim, no estúdio, que eu vi aquela magia da televisão que você assiste ali no seu sofá da sua casa acontecendo, Sim. real, ao vivo, diante dos seus olhos, acho que foi ali que realmente esse bichinho da televisão me picou, Cara, porque que eu me legal. apaixonei, eu fiquei encantada. Aí que eu não falava mesmo, Porque mas aí eu aí não falava de êxtase, né, uma emoção, né. de emoção, assim, eu achava tudo incrível, a Mara linda, né, toda, produzida, era tudo muito fantástico, assim. E eu lembro que eu me diverti bastante, a Mara brincou comigo, e a partir desse dia eu não parei mais de participar do programa, então todos os eventos ou acontecimentos que tinham ali no programa, vai ter, um concurso, para você imitar a Mara, eu ia e Entendi. participava. Vai ter uma brincadeira tal, eu ia e participava. E aí eu continuei no programa, né. Mas tá, então assim, só pra gente entender, então o que era pra ser a Maravilha por um dia, assistente, né, no caso,
isso se prolongou. Na verdade, eu não continuei como Maravilha. Eu Sim. fiz Maravilha por um dia, continuei participando ali do programa, às vezes ia só para assistir, ia para brincar, ia para fazer alguma Legal. coisa ali. O que inclusive já foi servindo para te alimentar, né, com relação a isso, Isso. entender como é que é essa magia. Eu fico imaginando você, porque assim, esses dias eu tive uma experiência, só que assim, já depois de velho, né? Mas assim, eu imagino você como criança, diante da personagem ali que você era fã, né? Fã até hoje, porque eu também sou fã de Mara Sim, com Maravilha, que é certeza, isso, né? com certeza. Uma deusa, né, da televisão brasileira, um não tem ícone. como, exatamente. Então, assim, criança, na casa dos 8 anos, mais ou menos, né? Pelo que eu andei ali meio que pesquisando alguma coisa, acho que mais ou menos entre 8 e 9 anos. Isso. Então, quer dizer, você era fã dela no programa, vendo tudo aquilo acontecer. Então, você acha que aí que alimentou mais ainda, né? Acredito, dentro da sua cabecinha de criança. Com certeza. Eu não queria mais sair dali, simplesmente. Que legal, e assim, você por picada mesmo. Então assim, se o primeiro pontapé foi da minha mãe, de me inscrever, de querer que eu participasse, para soltar essa criança, né? Tirar a timidez. Tirar a timidez, mas a partir do momento que eu estive ali, a vontade foi minha. Então, eu queria estar ali, eu queria participar, eu vibrava, eu não via a hora de chegar o momento de participar de qualquer coisa que fosse, assim, eu queria estar em contato, né, com o estúdio, com aquele lugar, com a televisão, e aí fui participando. Num determinado momento, uma das Maravilhas, que participavam ali do programa, já bastante antiga ali, ela saiu. E aí, a mãe da Mara, que era a dona Marileide, infelizmente não está mais aqui entre nós, a dona Marileide, mas uma pessoa muito querida, muito especial, ela me convidou para entrar no lugar dessa Maravilha que estava saindo. Nossa, que legal, que oportunidade. Isso, só para a gente relembrar um pouquinho dessa trajetória, dessa sua primeira participação para esse convite, foi o quê? Dentro de... acho que um ano, mais ou menos. Legal. Mais ou menos um ano, acredito. E aí, nossa, né? Imagina. Não consigo, né? Pronto, né? Agora sim. Me realizei. Mas foi uma felicidade, legal, porque muitas meninas sonhavam, né? Exato, sim. Na época, assim, poxa, era o desejo número 1, né? Sim. Acho que o segundo era ter a boneca da Mara Maravilha. Era mais ou menos isso. Camila. E foi muito bacana, e foi uma experiência muito boa, e de amadurecimento também. Eu imagino, foi uma escola, né? E de muita responsabilidade, porque queira ou não queira, é um trabalho. Sim, né? Exato. Você se diverte, você gosta do que você faz, mas é um trabalho. Você tem que ter muita responsabilidade, de horários, de tudo, né? Exato, Porque eu não participava... Cria uma rotina, né? Mesmo sendo criança, né? Começa a criar uma rotina. Você estudava na época também, com certeza, então tinha que conciliar, né? Escola. Aliás, eu tive apoio do pessoal da escola, porque às vezes eu tinha que fazer viagens para acompanhar a Mara em shows. Imagino. Eu fiquei um tempo na Argentina também, porque a Mara tinha um programa na Argentina, que era um grande sucesso. Então, eu participei do programa na Argentina. Então, eu fazia essas viagens. A escola tinha que me ajudar, ia me apoiando ali para eu não perder nada. E deu tudo certo. Que bom, lógico. Passei de ano, não teve problema nenhum. E aí, eu aprendi desde cedo a ter essa responsabilidade de horário, né, de cumprir o prometido. E foi muito importante. Foi muito importante. E acho que foi o pontapé inicial aí para que eu chegasse até hoje, né? Não, com certeza. Inclusive, é isso que eu quero saber. A partir dessa experiência que você teve, né, com a Mara, com toda a produção, então é onde você já faz esse ingresso, né, entendeu esse movimento ali na televisão. Aí, de lá, você ainda é criança, mas já pôs na sua cabeça, então, vou estudar comunicação. Já foi a partir daí, já meio que amarrou e começou a estudar? Ou, o que eu estou perguntando isso, porque assim, às vezes... A vida nos leva por um caminho e você, não, nem cheguei a estudar, porque já, da Mara, como é que foi o segundo passo, digamos assim, né? O primeiro passo, beleza, você deu um super passo. E depois, como é que você começa a dar continuidade nessa carreira, né? Quando você sai da Mara ou acaba, enfim. Olha, eu juro que eu tentei pensar em outra profissão. Sério mesmo? Não dava, mas nada fazia o meu coração bater mais forte, nada fazia os meus olhos brilharem. Era a televisão, não teve jeito, assim. Então, eu pensei pouco em outras profissões, porque realmente eu já sabia o que eu queria. Sim. E aí, toda a minha trajetória de estudo foi baseado nisso, para um dia realmente eu apresentar um programa de TV. Que legal. Ali no meio do caminho, na adolescência, na época tinha bastante
teste de publicidade, Sim. propaganda de TV, fotos. Então, eu fui trabalhando assim, freelance, né? Fazendo trabalho aqui, um ali. O que foi bom, foi ganhando experiência também. Exato. Logo quando começou a internet, não tinha nem o YouTube ainda. Sim. E eu nem sei exatamente como é que era, eu não lembro, mas acho que era através de site, né? Você entrava num site e era um canal. E um amigo meu, ele montou um canal de internet. Entendi. Antes do YouTube. Sim, sim. Tipo um site para armazenar conteúdo, enfim. Isso, era como se Legal. fosse um YouTube, mas era um site. E aí eu lembro que eu comprei um horário no canal dele. Cara, que legal. Paguei R$300 a hora. Bacana. Tipo assim, começou o meu primeiro programa, né? Eu falei, vou comprar porque eu queria ganhar experiência. Sim. E é muito difícil você conseguir um espaço na televisão logo de Exato, cara, às vezes sem muita experiência. Eu precisava ganhar experiência. E aí eu lembro que eu, por conta mesmo, fui lá, comprei o horário, montei o programa da minha cabeça, roteirizei. Eu lembro que eu fiz a abertura do programa Sim. no PowerPoint, eu mesma que fiz, no PowerPoint. Cara, eu acho que alguns dos nossos seguidores vão assistir e vão falar assim, o que é isso mesmo? Que é PowerPoint? Aí vocês dão um Google lá, gente, Dá um tá? Google. Porque aí eu também usei muito PowerPoint na vida. Aí eu até lembro, aproveitando esse seu gancho, porque eu também sempre mexi com arte, né? Então a gente sempre inventava alguns videozinhos, negocinho. Aí, na sequência do PowerPoint, nasce um programa de computador chamado Flash, que já ajudava a fazer uns videozinhos com mais qualidade, que na época eu até fiz um cursinho, porque Olha assim, a gente só. ia, né, cutucando, porque eu também sempre fui o cara de fazer os vídeos, né? Mas que legal, Camila, então você Pois mete a cara mesmo e foi atrás do seu, né? Foi Assim. atrás, exatamente. Aí convidava artistas que eu conhecia, vai falando com um, com o outro. Fiz ali o programa durante um tempo, ganhei um pouquinho de experiência. E foi devagarinho mesmo, sabe? Sim, Eu fui trilhando mesmo. trilhando o meu caminho. Aí eu falei, não, vou fazer um portfólio, né? Sim, para começar. Porque eu não tinha muito portfólio, então eu precisava fazer um programa teste, que fala, que é um programa que você manda para as emissoras, que você manda para as produtoras. E aí eu também falei assim, por conta própria, arrumei um estúdio, aí não tinha cenário. Eu fui numa loja de sofá, de móveis que tinha perto da minha casa. Eu falei, olha, você não quer me ajudar a me emprestar um sofá, umas poltronas, que eu vou gravar um programa assim, assado e tal. Aí eu peguei um carro emprestado, que tinha que ser carro grande. Aí enfiei os sofás lá, levei pro estúdio, tudo. O legal é que você tem essa pegada também um pouco do teatro, né? Que é o pôr a mão na massa, né? Isso! Então, que é assim, ir atrás. E o teatro tem muito disso, né? De conseguir alguma coisa emprestada, uma permuta, porque assim, poxa vida, né? Se eu pagar tudo, a gente não consegue, né? Não dá, é tudo muito caro. Mas né? Quando é do começo, do zero, então, principalmente. Imagina, você comprar o sofá, comprar um pouco. Pra fazer, de repente, não dá, né? E eu tinha pouco tempo no estúdio também, porque era caro. Sim. Aí eu tinha que fazer o programa, essa gravação desse programa muito rápido, né? Aí eu falei, bom, vai ter que ser tipo um ao vivo. Eu nunca fiz um programa assim. Claro. E eu falei, vai ter que ser ao vivo. Eu não tenho tempo de ficar parando, regravando. Não dá, tem horário, é caro. Lógico, Aí eu montei tinha que ser numa pancada só, né? Uma pancada tem que dar certo na primeira. Aí eu lembro que eu chamei uma dupla sertaneja, eu não me lembro o nome deles. Que eles aceitaram ir para eu ter alguém para entrevistar, né? Sim, claro. Aí foram lá e tal, aí eu montei o programa, eu lembro que eu montava merchan, aí eu peguei uma marca de carro para fazer como se fosse o merchan do programa, porque eu queria mostrar a minha desenvoltura, né? Boa, a sacada é boa, inclusive. Então, aí eu peguei, aliás, tem muita gente que pergunta, fala, Camila, como é que faz, né? Falei, tá aí uma dica, né? Não, com certeza, não, eu ia falar isso agora, Camila, porque, principalmente hoje falando de internet, né, que a gente, assim, você começou lá atrás, a internet estava começando também, né? Agora hoje nós temos até alguns mecanismos para poder auxiliar nessa sua ideia, né? Exato. Ou seja, melhorar o que você já, né, idealizou para fazer, porque realmente para fazer um portfólio muito bom, gente, ó. Então, fica a dica da Camila aí, ó, porque deu certo. Então dá certo. É verdade, dá né? certo, dá certo. Mas tudo que você faz com determinação, com vontade, uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Acredito muito nisso, Camila, de verdade. Eu também, eu também. Que bom, tá vendo a conexão? Boa. Tá, e beleza.
depois dessa... Porque assim, já percebi então que você é aquela mulher guerreira, né? Você põe a mão na massa mesmo, vou né? atrás. Você acredita. Hoje na sua família é só você que é da arte, assim, na parte artística, trabalha como apresentadora. Só eu. Seu irmão que foi na Mara falou assim, não quero saber disso. Não, ele não ele gosta de Camila, se música, vira. assim, mas ele é muito mais tranquilo, Entendi, ele você é focou mesmo, mais né? um hobby. Eu falo que minha família é normal. Eu também falo isso, porque também eu sou normal. Aliás, a família é normal, eu que sou o normal da A gente casa. que é o anormal a ali, gente que né? é o louco, meio né? doidinho da cabeça. E assim, depois de tantas tentativas, né? Acredito que muitos erros, né? Porque eu acho que Sim. os erros também, e, inclusive, eles fazem parte, né? A gente não pode nunca negar os erros que aconteceram, né? Porque eles amadurecem muito, Com né? certeza. Em que momento você, poxa vida, dá aquele passo que você, puxa, é isso mesmo? Ou sabe aquela sensação do deu certo? Não que não vinha andando, né? Você estava no processo, mas assim, sei lá, você conseguiu contato de algum produtor, diretor? Como é que você fazia também? Ligou para alguém? Eu sei que também na sua época, como na minha também, era muito do e-mail. A gente, né, ia atrás de e-mail de fulano. Isso! Então, como é que você mandou esse material e, de repente, se tornou a Camila Galete que a gente conhece hoje? Olha, é uma história, eu vou contar pra vocês. Por Porque favor, claro, foi um pouco diferente, assim. Porque, assim, nessa época, como você falou, só tinha e-mail, não tinha LinkedIn. E para você ser apresentador de Não, TV, gente. não tem, assim, um RH que você vai lá se inscrever, que Quero você vai ser lá mandar seu apresentador. currículo. Não existe, gente. Aí você fala, que jeito, né? Você Gente. tem que ter o contato certo com as pessoas certas Exato. da E o televisão. material bom, né? Porque também tem dessa, né? E o material bom. Aí eu já tinha o material. Sim. Tava lá gravado. Falei, bom, agora eu preciso mostrar esse material. Como é que eu vou fazer se eu não conheço ninguém? Eu não tinha nenhum contato, Carlos. Zero. Porque na época da Mara, eu conheci, mas eu era criança. Sim. Aí eu já tinha perdido contato, os anos se passaram, as pessoas já não estavam mais lá, enfim. Exato. Não tinha nenhum contato. O que eu fiz? Eu assisti os programas na TV. Gente, dica número 1, Camila Galete. É que agora tá mais fácil. Agora tá LinkedIn, acho que você vai ter o Instagram. O Instagram. Vai ser mais fácil, mas... Pra quem sabe época você funcionou, olha lá. Alguma dica boa dessa minha história, né? Mas acho que é uma história, acredito, de determinação. Sim. Então, acho que é o mais importante Com certeza, disso. perseverança, A né? perseverança, com certeza. E aí eu assisti os programas e no final sempre tem aquelas letrinhas que vão subindo, que aparece ali, produção, direção, o nome das pessoas. Verdade, os créditos que vão subir, é verdade. Exatamente, elenco, são os né, créditos. tal. Legal. E aí eu ia anotando, falar, o diretor artístico é tal, o diretor do programa é tal. Aí, as pessoas, né, que eu achava que seriam importantes para mim, ia anotando. E isso eu fiz, Carlos, de todos os programas de televisão, de todas as emissoras. Cara, tipo, eu tinha uma lista gigante. Você montou mesmo Anotei tudo. uma lista telefônica. Precisa saber quem eram as pessoas, né? E aí eu fui pesquisar na internet. Falei, como é que é o e-mail dessa emissora? Vamos supor, vou colocar aqui, jogar o SBT. Aí eu descobri lá que o e-mail do SBT era o nome da pessoa, @sbt.com.br, né? Tinha ali porque... atendimento, @sbt.com. Aí pronto. É corporativo, né? Então... Corporativo. Então eu descobri, bom, @sbt.com.br é a metade do e-mail. Agora eu só preciso saber o e-mail dessas pessoas dessa lista que eu anotei. Olha a sacada. Aí o que eu fazia? Nossa, mas que trabalho realmente de perseverança. Aí o que eu fazia? Eu pegava, vamos supor que na época, eu não me lembro quem que era o diretor artístico do SBT, mas vamos supor que fosse o Leon Abravanel. Sim. Aí eu colocava assim, leon.abravanel@sbt.com.br. Mandava o meu portfólio. Sim. Ele voltava. Falei, putz, não é isso. Não é. Aí eu colocava l.abravanel. Leon_Abravanel. Eu ia todos os formatos de e-mail dessa pessoa e uma hora o e-mail não voltava. Você acertei. É esse. Aí eu dava lá um tique, falava, o do Leon Abravanel é esse, tal, é o e-mail dele. Caramba. E aí eu fazia com a diretoria, eu fazia com a presidência, eu fazia com todo mundo de todas as emissoras. Carlos, eu cheguei a mandar mais ou menos cerca de 1.500 e-mails. Cara, um Guinness, né? Merecia... Eu não conheço outra história assim, mas... Caraca, Camila. E desses e-mails, teve resposta? É a pergunta que não quer calar. Sim. Aí o que aconteceu? Algumas pessoas me respondiam... Imagina o coração dessa mulher. Não, eu ficava o dia todo assim, ó, dando, como fala? Atualizando. F5. Legal. Dando F5 para ver se alguém respondia. Era, né, eu ficava muito ansiosa.
E aí algumas pessoas respondiam e falaram, olha, eu encaminhei o seu e-mail para tal pessoa. O departamento Legal, para certo. outro departamento. Sim. Ah, que bacana. Ó, manda para fulano de tal. Alguns me indicavam, né? Acabava bom. mandando. Aí eu lembro que eu recebi uma resposta da produção do Super Pop da Luciana Gimenez para participar do programa. Falei, você não quer vir participar do programa? Boa. Aí eu falei, pô, quero. Aí eu falei, que legal, tá? Aham, Alguma coisa tá claro. aparecendo aqui, né? Aí Já tem fui. né, Né? um resultadozinho ali. Tá tendo alguma coisa. Lógico. Aí eu fui lá, participei do programa da Luciana. E aí tinha algumas pessoas que tentavam me ajudar ali, né? Falaram, vamos tentar marcar alguma coisa e tal. Mas isso foi passando um tempo e eu já preocupava, alguns dias, né? Eu já Sim, tava preocupada. Eu sim. falei, aquela resposta ainda não chegou, né? Ah, isso, eu passei os e-mails fora o material que eu coloquei num CD, na época era o Sim, CD. claro. E ia Lembro. pessoalmente. Eu também levei pessoalmente na portaria Muito das bom, das emissoras. emissoras. Levei nas produtoras, enfim. E aí, depois de uns dias, eu Cara. recebi uma devolutiva de um e-mail da Gazeta. Muito bom. Eu não sei qual. Não me lembro. Porque foram tantos que eu mandei ali pra lógico, Gazeta. só alguns 1.500, né? Não, e só da Gazeta foram para tantas pessoas Sim. que eu não me lembro. Eu sei que eu recebi uma ligação de uma pessoa falando que queria marcar uma reunião comigo e queria conhecer um pouco mais sobre mim, o meu trabalho. Aí eu marquei a primeira reunião só para eles me conhecerem. E aí eu fui começando a esse relacionamento com a Gazeta. Entendi. Né? Aí marcaram uma outra reunião depois mais para frente. Aí depois me falaram, olha, Camila, surgiu uma oportunidade aqui. Não é o mesmo formato que você mandou para a gente de apresentação de programa, mas é para um programa de vendas. Ah, legal. Que era o Gazeta Shopping, Gazeta Sim. Motors e Gazeta Imóveis. Né? Você quer né, começar por este caminho? Eu quero, pelo amor de Deus. Começo quando? Eu nem pensei. Claro. Imagina, eu nunca vendi na televisão na minha vida. Eu não tinha noção do que era isso. Mas eu só queria entrar. Tipo né? assim, depois que estiver dentro, me viro, né? Eu dou um jeito ali, sabe? A gente então, é dessas, né? A gente é dessas assim que só vai, né? Lá eu me viro. Lá eu resolvo. E eles sabiam que eu tava ali começando. Eles Claro, sabiam exatamente. que eu não tinha experiência. Mas eles enxergaram alguma coisa em mim. Sim. Né? E quiseram apostar. E aí... mas aí eu não tinha DRT. Eu era formada em jornalismo, tinha já pós-graduação, acho que eu estava concluindo a pós-graduação, mas eu não tinha DRT. Entendi. E aí eles pediram para eu tirar DRT, aí eu fui fazer um curso de locução para tirar DRT, aí tirei, aí depois de tudo isso, que aí sim eu fui contratada para fazer parte do elenco de programa de vendas da Gazeta. E foi ali que eu falei, olha... Me encontrei deu de verdade. certo. Cara, antes de eu entrar nas questões também de bastidor, né? Que eu sei que tem histórias boas lá da Gazeta, né? Programa Mulheres, inclusive, né? Mulheres, sim. Eu queria que você me falasse uma coisa. Porque nós estamos falando aqui, né? De perseverança, né? De acreditar no sonho, né? No ter mesmo propósito. A gente está falando muito disso aqui, né? Eu percebi. Eu queria que você falasse justamente nesse trajeto, nesse caminho. Eu tenho certeza que aconteceu. Eu só quero entender, assim, quantas vezes aconteceu de você falar assim, não vou parar, vou mandar um currículo. E se algum momento, se esse pensamento aflorou, se você realmente teve algum momento que você, sei lá, pelo menos uma semana você guardou esse sonho e falou assim, não, vou bater porta, vou bater na palma de uma empresa aí, Sim. vamos trabalhar aí mesmo. Teve esse momento? E como é que foi para sair desse momento, se ele aconteceu? Acho que eu tive 3 situações, eu acredito, na minha vida, que eu falei, não, chega, não vai dar, nossa, eu tô fazendo tudo que eu posso, não sei mais para onde ir, não sei mais o que fazer. Sim. Porque a minha expectativa sempre foi alta também. E a gente tem que... A gente aposta alto, né? Isso mas isso tem um preço. Uhum. Ter uma expectativa alta tem um preço. Exatamente. E às vezes esse preço não é muito bom. Tá? Então, hoje, eu fico revendo... hoje eu posso dizer que eu me desapeguei um pouco de ter tantas expectativas a respeito de qualquer área da minha vida. Entendi. Porque é pesado quando você não atinge aquela expectativa. E às vezes vai acontecer de você não atingir. Exatamente. Né? Ou não atinge no momento que você quer, ou na hora que você quer, ou não é do jeito que você imaginou. Sim. E aí você acaba se frustrando.
Então, na minha cabeça, quanto maior a expectativa, maior a chance de se frustrar. Então, assim, você tem que ter o seu objetivo, mas é importante você viver o dia a dia, sabe? Você tá ali no momento presente, você viver a jornada. A gente Sim, fala muito sobre isso, é. né? De você aproveitar a O jornada, caminho, o não se caminho. preocupar com o destino, né? E por muito tempo eu fiquei muito preocupada com o resultado final. Você não via a caminhada, né? Que é Não, aquilo que se fala muito, né? De curtir essa caminhada, né? eu não tava curtindo, porque assim, Entendi, era uma vontade mais. Era mais forte do que eu, assim, a entendi. vontade que eu queria, que eu tinha de chegar a esse resultado. Então, por muitos momentos, isso me atrapalhou e isso me frustrou, porque não acontecia da forma que eu imaginava. Ou no momento também, né? Ou no A ansiedade momento. que vai A dando, né? ansiedade, Cara, que porque não doideira. é no momento que a gente quer. E É. graças a Deus que não é. Uhum. Porque olhando para trás, se fosse, você fala, nossa, ainda bem que não aconteceu, porque se tivesse Eu acontecido, tinha errado tudo. ia dar ruim, ia dar Cara, muito pois ruim. é, Camila, eu acho que não, você tocou num lugar agora que eu gosto muito de falar, inclusive nas minhas conversas, até familiares e tal, que é justamente isso, sabe? É você compreender que a gente faz o nosso, mas o momento certo não Só Deus pertence sabe. só, entendeu? E é o que você falou, assim, é perseverar. Eu acho que assim, eu acho que você tocou no assunto que assim, é tomar o cuidado, né? Com o que se espera tanto, talvez você, lógico, ter aquele propósito, aquele foco, mas se resguardar um pouco, né? Sim, Até porque é uma coisa que você falou, é uma área que nos obriga a fazer algumas escolhas, né? E com muitas das certeza. vezes, aliás, algumas não, muitas Muitas. escolhas, né? Acho que como tudo na vida, só que a nossa área, eu falo, gente, da área artística como um todo, né? Ela é apresentadora, Que é a nossa comunicadora, aqui. eu sou ator, apresentador também aqui e tal, mas às vezes a gente se encontra numa situação de ter que fazer uma escolha de por exemplo, abrir mão de finais de semana, de convívio social, porque você precisa estar focado em desenvolver o projeto, né? E assim, consome muita gente, né? Esse Consome. processo, né? E que legal que você perseverou. Perseverei, perseverei. Mas eu sim, pensei em alguns momentos em desistir. Aham. Até quando eu estava na Gazeta, que eu fiquei 15 anos na Sim, Gazeta. exatamente, Na a trajetória metade até. ali do caminho, eu falei, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, não vai ter uma abertura para eu ter meu programa, para eu apresentar de Sim, fato um programa como eu gostaria. E ali, em alguns momentos, eu pensei realmente em desistir, tentei outras áreas, falar, não sei, eu vou empreender. Aí eu tentava fiz cursos para tentar sim, abrir um claro. negócio e tal, mas eu falei, não, O chamado era maior. muito maior. Eu acho que é Assim, isso, né? A gente sente, né? essas 3 vezes que eu tentei desistir, Deus não deixou eu desistir. Pois é, não era pra ser. Ele falou assim: Não. "Não, filha, calma, tá chegando, né? Calma, filha, Ma para aí um pouquinho, é, aquieta um pouco esse deixa pensamento, comigo, quieto é". facho, como falava minha mãe. Aham, que legal. Nossa, que bom. Aí você ingressa lá na Gazeta, né, inclusive trabalhou lindamente lá diante, né, das vendas, porque tem que ter um macete ali, né, porque você está como apresentadora de um produto, né, onde o foco é a venda, né, é atrair aquele consumidor e tudo mais, né. E eu vou te fazer uma pergunta agora, já falando de bastidor de Gazeta, lá você era ao vivo ou gravado? Como é que era o processo lá? O de É, vendas, de vendas. gravado, Era gravado. mas tinha às vezes de fim de semana os links, né, que são Que links você ao entrava ao vivo, vivo. que a gente entrava, mas era esporádico. A maioria durante a semana é tudo gravado. Porque Entendi. a gente gravava, por exemplo, essa semana eu gravo todo o conteúdo que vai entrar na semana que vem, Ah, entendi. Então né? estava sempre antecipado o Uma semana conteúdo. Ah, legal. antecipada. E os ao vivo aconteciam esporadicamente, então? De fim de semana, às vezes Uhum. tinha Você uma ficou muito tempo campanha. na frente desse formato com vendas? Fiquei uns 11 anos. Ah, ficou bastante tempo, né? Porque na verdade ali eu fui, eh, fazendo outras coisas paralelo com o Gazeta Shopping, que era a Entendi. minha base. Então, ali foi a minha porta de entrada, mas depois de alguns anos, né, eu comecei a fazer reportagem, eu virei repórter, Legal. mas continuava em vendas. Ah, legal, entendi. Aí eu lembro que na época da pandemia, um pouquinho antes, começaram não, pediram para eu fazer merchan nos programas ao vivo. Então, como Sim, não tinha muitas gravações na época, por conta da claro. pandemia, a gente não podia fazer muitas externas, ou nenhuma praticamente, eu comecei a fazer merchan nos programas ao vivo. Hum, Depois eu comecei a cobrir as apresentadoras, menos o Mulheres, eu cobria outros sim. programas.
Em época de férias, a Sim, apresentadora está de férias, aham. ou teve algum probleminha, Alguma alguma questão coisa, alguma questão, específica, sim. eu ia lá e cobria essas apresentadoras. Mas eu cheguei a fazer tudo isso ao mesmo tempo, Entendi. tá? A parte de vendas lá De ia fluindo vendas, normalmente. reportagem, merchan, apresentação. Teve um dia Cara, que bem loucura, assim, né? não, foi uma loucura essa fase da minha vida, assim, porque eu trabalhei muito, Eu muito mesmo. imagino. E às vezes minha cabeça fala, meu Deus, porque você tinha que ter Chegava em a casa, assim, chavinha, né, para reportagem, para é merchan, isso. para vendas, para apresentar. Um ao Era vivo, uma um loucura. gravado, Não, porque são formatos. teve uma vez que eu estava cobrindo a Carol no Você Bonita, eu estava no estúdio, Sim. aí eu chamei o intervalo, eu estava no merchan do intervalo, aí depois voltou para mim no estúdio, eu chamei uma matéria, a matéria era comigo, então assim, Caraca, chegou um velho. momento que era eu ali. É, você. Ó, agora vamos falar comigo mesmo. Aí entrava o intervalo, era uma outra chamadinha de Cara, propaganda comigo também no intervalo. entendi. Então, assim, ali eu falei, caramba, eu tô trabalhando muito. Eu tava um Muito. pouco cansada ali, sabe? Imagino. Tava realmente cansada, esgotada. Assim, lógico, sempre tem os dois lados da moeda, né? Eu sempre foco no lado bom das coisas. Eu acredito que, lógico, o cansaço vai batendo, né? Todo aquele estresse do dia a dia ali. Porque, inclusive, eu vou falar pra você aí, ó, que tá em casa aí. A gente, eu também me coloco nesse lugar, que às vezes a gente acha assim, trabalhar na televisão é glamour puro, Ah, né? não. É chique demais. Esses dias eu recebi aqui a Paola Preto, Ah, né? eu vi. Aí ela veio bater papo comigo. Ela teve uma história até parecida, porque ela é de vendas também, Exata né? Começou como exatamente, vendas. é. Só Sim, interrompendo, me claro, perdão. fica à vontade. Eu vi a entrevista dela, que eu achei maravilhosa, gosto muito do trabalho dela. E ela comentou em determinado momento da Renatinha Diniz. A Renatinha Diniz, ela trabalhou comigo no Gazeta Shopping. Que Então você vê que em legal. alguns momentos Então, as coisas vão se vão encaixando, vão se se linkando, entrelaçando, né? né? Não, Interessante. demais. Eu falei, olha só. E ela falou justamente desse lance da desenvoltura, né? E ela tá falando justamente de as pessoas em casa. Ah, não, porque ela trabalha na televisão. Nossa, ela deve ser tudo muito chique, muito glamuroso. Não Não, lava uma filho. louça. Não, gente, como a Paula mesmo disse, a pegada é doida, É, né? doida. E assim, e dentro da televisão, principalmente, porque é o que aconteceu com você. Muitas das vezes a gente vai se desdobrando em várias opções, né? Porque assim, eles vão nos colocando, né? Então você, pô, cobre aqui o fulano, faz né? Você pode falar não, né? Até porque você tá ali meio num bolo também, não sei. E eu sou assim, eu quero abraçar todas as oportunidades. Então, Chegou uma oportunidade, eu exatamente. falei, tá, eu faço, eu vou, A gente vai abraçando, eu até dou um jeito. porque vai servindo pra gente, né? É. Como é um conhecimento a mais. Depois, de repente, cara, não é minha área, mas, cara, vou abraçar. Eu- Porque eu acho que isso é gostoso também, né? A gente E a fazer, né? experiência que você ganha, Experiência, né, Camila? Eu que é falo muito incrível. disso, a gente poder ter essas oportunidades, ter experiências novas, né? Olha, eu falo que a Gazeta, Carlos, foi assim uma grande escola para mim. Eu imagino, não Uma duvido. grande escola, assim. Que legal, Se eu cara. pudesse escolher, eu escolheria novamente a fazer tudo o que eu fiz, porque assim, o que eu ganhei ali de maturidade profissional como Sim. apresentadora, olha, não tem preço, é muito bom. Não imagino. E até porque, e é o que você está falando, a oportunidade que nos dão, né, no seu caso, né, te deram de estar experimentando, né? Isso. Olha, agora você está aqui em vendas, mas, pô, tem um gancho aqui de reportagem aqui. E- Ó, tem um programa pra você cobrir aqui, uma apresentadora. Pô, você vai experimentando, vai entendendo esses universos, né? E É. falando de universo, eu queria que você falasse para mim aqui, porque eu também bati esse papo com a Paola, mas eu sei que cada um se desenrola de um jeito, né? Como é que é para você, se você tem uma escolha ou não, o ao vivo ou gravado, como é que é para você esse lance do ao vivo? Porque tem aquela coisa, né? O apresentador tá aqui conversando, ligou a câmera, boa noite. Né? Então, como é que é para você com relação à câmera e o ao vivo, assim? Se for para escolher, eu escolho ao vivo. Aham. Né? Eu acho que a maioria das pessoas, né, que você já conversou, escolhe Sim. o ao vivo porque ele tem uma energia diferente. Né? Uma adrenalina Uma que move, né? adrenalina. É muito gostoso. E é interessante porque você tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque o erro vai acontecer, isso não tem como, é inerente à nossa vontade. Então, cara. Então, ele acontecendo, você tem que ter o jogo de cintura. E é muito legal da minha parte também, e acredito que da maioria, que eu adorava quando tinha algum erro. Então. Eu falei, caramba, Gente, que ao demais, vivo, porque velho. aí eu me desafiava a sair daquele Uhum. problema que aconteceu, às vezes Aquela era situação que aquela surge, situação, né? E eu gostava, aquela adrenalina, assim, nossa. Que legal. Acabava o programa, às vezes o pessoal tava assim, ai, gente, hoje o programa deu tudo errado. Eu falei, deu tudo um
monte de Você erro. viu como é que eu me virei? Você viu aquela hora que o fulano caiu lá, que eu comecei a tirar, eu consegui tirar? É muito legal. bom, assim. Nossa, você, que bacana. né? E você, claro, quando você consegue sair, né, daquele erro, né, e consegue dar a volta por cima ali, vamos dizer, é muito gratificante. Mas eu também gosto do gravado. Eu não vou dizer que eu Sim. não gosto, eu gosto muito, e eu sou uma pessoa muito paciente pro gravado, né? Meus produtores e diretores gostavam muito, porque sempre que precisa voltar e regravar 10 vezes. Eu falo, gente, vamos Bora. lá, bora, vamos fazer. Me dá um Então, assim, cafezinho aí. bora, deixa eu só tomar uma água, vamos lá. Que Então, assim, porque eu legal. gosto mesmo, né? Eu gosto do que eu faço. Exato, tem essa diferença. E o detalhe, a gente consegue perceber quando a pessoa gosta do que ela faz. É. Né? Porque é o que você falou. Não é porque eu gosto que não vai me cansar, não vai me estressar, ou eu vou sair daqui puto, às vezes, né? Porque acontece, né? A gente é ser Acontece, não, humano. acontece sim, com Mas certeza. a gente sai energizado, realizado, né? Porque, poxa, eu gosto daquilo, eu faço aquilo. E não sei se você tem essa sensação, mas às vezes eu tenho muito, que É. assim, caraca, às vezes eu assisto algum programa que eu gravei aqui mesmo, um bate-papo que eu tive com alguém, ou até uma peça de teatro, eu vejo algum take, né? Falo, cara, poxa, não é que eu desenrolei legal? Nossa, né? A gente Tem uma tem... sensação boa? exato, de dever cumprido. É. Sabe aquela coisa, nossa, eu desenrolei legal o negócio ali, foi bom, né? Não, uma sensação muito boa, realmente. Então, porque, e aí é aquela coisa do gratificante, do fazer o que gosta, né? Eu acho que, inclusive, nós somos privilegiados, né? Porque, assim, você ralou tanto e hoje está no ramo que você gosta, né? Daquilo que você trilhou para chegar. E agora, falando do ao vivo, que você falou que gosta, inclusive, desse perrenguezinho que dá no ao vivo, eu quero que você me fale aqui uma coisa. Teve algum fato muito inusitado que você guarda para você, que fala assim, meu, esse dia... Cara, foi isso. Nem falo de engraçado, mas inusitado mesmo, que você se viu na situação que, putz, grilo. Mas que no final deu certo, sabe? Aquela situação que você, porra, rolou, consegui. No final, graças a Deus, tudo deu certo. Exato. Esses são os melhores. Mas é isso, porque o ao vivo ele tem que acontecer, de uma forma ou de outra, tem que acontecer. É interessante a gente sempre pensar, acho que em todas as profissões, o problema vai acontecer. E a partir do momento que você já espera que vai ter problema, você não se estressa tanto com ele. Quando ele chegar, você fala assim, tá, eu sabia, vamos lá, o que precisa fazer aqui? Precisa mudar? E pronto, você resolve. Do que você ficar se estressando ou querer que aquele seu dia seja 100% perfeito, e ele não vai ser. Aí você se estressa muito, verdade, né? faz sentido. Eu penso muito nisso. Falei, gente, já espera, você acorda, você pede para Deus para que dê tudo certo, para que flua, mas se surgir alguma coisa, você mantém a calma, tenta resolver da melhor maneira possível. E é o que eu tentava fazer ali no ao vivo. Teve uma situação, Carlos, vou contar para você, no Mulheres. Tá. Mas não tem muito tempo. Só rapidinho, que Mulheres você ficou 1 ano e meio, né? Eu fiquei um ano. Um ano, sim. Assim, é porque teve um tempo que eu fiquei só como repórter, sim. né? Acho que mais ou menos 1 ano, assim, como repórter. E aí depois eu assumi como apresentadora e fiquei mais ou menos 1 ano também como apresentadora. Mas foi logo que eu entrei como apresentadora do Mulheres, mudou totalmente a diretoria. Sim. Aí vai reformulando as coisas. E aí foi reformulando, exatamente. As coisas, entendi. Então teve uma situação que foi a seguinte: eu tava ali na hora da fofoca. Então, tava eu e os meus amigos fofoqueiros, né? O Thiago, o Guilherme Zeda, o Vanucci. E nós estávamos falando de BBB. Falando de BBB. Então, para você ver como é muito recente, porque foi desse BBB agora de 2026, né? Então, caraca, foi logo no janeiro, final. Comecei em janeiro ali, né? No final da minha passagem no Mulheres. Ok, tava ali na fofoca, a diretora falou, Camila, vai pro Merchan. Aí eu olhei, Merchan, fui até o Merchan. Sim. No meio do caminho que eu estava indo até o Merchan, a diretora falou, Camila, a delegada tá chegando e vai sentar aí com vocês. Ponto. Aí eu pensei, que delegada? O que essa delegada veio fazer aqui? O que essa delegada vai falar que hoje eu não fazia ideia do que estava acontecendo, porque esqueceram de me avisar. Foi algo que a produção resolveu de última hora. Por conta acho que do BBB, mas até então eu não sabia. Aí eles resolveram de última hora chamar eu não sabia o nome, né, nada. É uma delegada, beleza. A delegada vai sentar com vocês. Era essa a informação que eu tinha. Você vai falar de BBB também? Então, eu falei, meu Deus, o que é que essa delegada vai falar? Meu coração já foi na boca, né? Eu imagino. Aí eu fui, fiz o merchan, mas eu fico o tempo todo no ar. Eu não tenho como perguntar, eu não tenho como fazer uma mímica, um sinal. E também ia ficar extremamente desagradável se eu perguntasse no ar, ia ficar desagradável para delegada. Esqueceram de me avisar que ela ia te ter uma avisou como se você já soubesse.
porque acho que a diretora achou que alguém da produção tinha me falado. E essa tá te avisando, e ó, a a produção tá achou que a chegando aí. diretora tinha falado e ninguém tinha me falado nada. Santo, Você imagina a situação, né? Aí eu terminei o merchan, cara. olhei pra sala e vi a delegada sentada lá. A sorte, Carlos, é que eu sigo essa delegada, que é uma delegada maravilhosa. E eu lembrava o primeiro nome dela, era Raquel, doutora Raquel. Sim, pronto. O sobrenome eu tinha esquecido, eu não lembrava. Mas eu sou sabia que era doutora Raquel. na frente, tá salvo. Eu falei, pelo menos doutora Raquel, eu sei. Aham, Alguma coisa, maravilhoso. né? Nossa, tá. Mas isso em questões de segundos. Eu tinha segundos pra pensar em tudo isso. Então, Sim. assim, eu tô falando, parece que demorou. Não, em questões de Não, segundos. gente, isso aí é na respirada. Na respirada. É na respirada. E aí eu falei, tá, mas o que ela veio falar? Aí eu falei, a gente tá falando de BBB. Eu acho que deve ter algum link com o BBB, porque tinha na época que a gente estava falando do Pedro do BBB, eu não sei se você soube, mas ele saiu praticamente expulso do BBB porque ele assediou uma mulher, Isso, enfim, ali. Exato, teve um lance desse. Aí eu falei, bom, pode ser isso, mas e se não for? Imagina a situação da delegada, eu chego pra ela e falo assim, então, o caso do BBB, e ela fala assim, o quê? Eu não tô sabendo disso, porque não é sobre isso que eu vim falar. Sim, vim falar sobre... Eu não podia jogar pra ela, porque eu poderia também colocá-la numa saia justa. Aí eu falei assim, o que eu faço, né? Eu olhei, sentei ali e tá, oi, bem-vinda, né? Prazer te receber aqui, te sigo no Instagram, você é uma grande delegada, uma carreira incrível. Eu comecei a falar, até eu tentar pensar... Assimilar, criar Aí alguma o coisa. Thiago Rocha estava sentado do lado. Eu falei, eu vou jogar pro Thiago, porque eu acho que é ele que vai me salvar dessa situação. Mas ele nem sabia de nada, tava lá. Eu fico imaginando todo mundo... E todo mundo achando que eu sabia, né? Aí eu sentei, eu falei assim, nossa, maravilhoso receber a doutora Raquel aqui, né, Thiago, pra falar desse assunto tão importante, né, Ti? Aí fez assim pra ele, né, Ti? Aí ele, Camila, é verdade, a gente fala do BBB e tal, não sei o quê. Aí ele linkou, que era o assunto do BBB do Pedro. Aí eu já fiz assim, graças a Deus. Porque agora, pelo menos, eu sabia do que se tratava. Entendi. Que ela veio realmente pra falar sobre o caso do Pedro do BBB, de assédio. A situação. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que me veio na mente agora. Ele sabia mesmo ou ele também jogou? Não, ele sabia, eles sabiam. Ah, tá. Porque os meninos, eles estavam avisados do que era. Menos Esqueceram de me avisar. Entendi. Eu pensei que você tivesse jogado e ele foi no mesmo raciocínio. Não, e como eu já tinha ido pro Merchan, e eu vi ele conversando com a doutora Raquel. Então, assim, eles já estavam conversando. Já porque estavam familiarizados do assunto ali. Já estavam. Então, eu percebi que eles estavam inteirados do assunto, que eles sabiam, e eu era a única que não sabia. Sacanagem, cara. Mas acontece. Sim, não, lógico. Acontece, não tem jeito. Total. Assim, é uma produção, a produção do programa Mulheres, eu vou te falar que é uma produção guerreira, eu sempre faço questão... Sim, não, e nem julgo, inclusive, gente, de falar do trabalho trabalho, deles, porque eles são realmente incríveis, assim, fazer um programa diário, na época que eu fazia, era de quase 4 horas no ar, de segunda a sexta, a quantidade de pautas, uma equipe reduzida, então eles eram muito guerreiros, ter assim, conteúdo para não digo nem para caber, porque 4 horas dá assunto demais. É ter conteúdo para compor tudo isso, né? Para ficar 4 horas sustentáveis diariamente. E com uma equipe reduzida. Então, assim, eles eram maravilhosos, realmente. Então, e essas coisas podem acontecer. Não tem jeito. É por isso que eu falo assim, eu não me estresso com isso. É claro que depois a gente conversa, fala que esqueceram de me avisar. Tá? Nossa, eles ficaram... Nossa, eu não acredito. Né? Eles ficaram chateadíssimos, assim. Logo, gente, né, poxa vida, logo apresentadora. Desculpa, tal, né? Mas acontece. E é uma história que eu tô contando pra você hoje. Não, exato, tá vendo? Vira história. Vira história, foi um aprendizado para mim. No fim deu tudo certo, a gente fez a pauta, foi maravilhosa. Nossa, que bacana. Inclusive, você me levanta aqui uma questão, porque eu gosto muito disso. Eu acho que, pelo menos da minha parte, eu sou muito assim, observador, né? Você contando para mim que nesse segundo, você já foi observando que ela está conversando com a doutora ali, então ali já existe uma relação ali, já tá entendendo? Beleza. O BBB, que talvez é o assunto dela, eu jogo para... Sabe? Tudo isso, assim, em tempo recorde, né? Ou seja, né, a percepção também, né? Isso. Que o que te deu isso? Essa experiência toda de você ter... Ajuda aqui, ajuda ali, faz isso, faz aquilo. No tempo da Mara, quando eu via como que era um programa gravado, lá do tempo que eu comprei um horário de R$300 e fazia eu mesmo. Então, tudo isso... eu era na adolescência, eu era contratada da Prefeitura de São Caetano do Sul para apresentar os eventos. Tinha a inauguração do Chafariz, eu ia lá apresentar. Tudo isso foi me dando
a bagagem A que eu bagagem que você precisava tem para hoje. chegar num dia como esse, ao vivo, num programa que está há 45 anos no ar, que é o Pois programa é. feminino mais longevo da televisão brasileira, Uhum. e conseguir sair de uma Você saia justa é. como essa, para mim, isso é uma vitória. Acho que para mim é a definição de sucesso, sabe? Que legal! É, Nossa, fiquei agora me arrepiei, porque é. realmente você definiu perfeitamente. Porque é justamente isso, é você ter pego tudo isso, toda essa bagagem, né, e dela sair dessa situação ou de qualquer outra que possa ter acontecido, porque com certeza aconteceu mais de uma, né, porque acontece, como você bem disse, né, Sim, estamos sujeitos, porque o ao vivo, ele tem que acontecer, então, né, aconteceu ali um problema, você vai ter que resolver, você vai ter que desenrolar, e é exato. justamente essa experiência. Por isso que talvez talvez não, por isso a importância da gente valorizar também cada experiência dessa, né? Sim. Não reclamar, poxa, estão me enchendo de trabalho aqui, caraca. Não, não. Não, eu acho que é bom ver isso nesse sentido de agregar, né, Camila? Acho que muito importante. Que legal, Camila. Muito. Poxa vida, imagino você nessa situação. Porque assim, eu às vezes, eu vou falar como ator, né, de teatro, que às vezes a gente tá ali em cena, cai uma cortina, uma luz que Então, apaga, né, o seu ou companheiro esquece o esquece texto. um texto, ou então o que acontece, às vezes acontece isso, você dá a deixa para entrar na sonoplastia, porque é ela que vai amarrar a cena, e a sonoplastia não vem, aí você fica, cadê o som? Meu Sabe? Deus. Exato, esse é o pensamento É. que o primeiro pensamento é esse. O primeiro é esse. Meu Meu Deus. O Deus, segundo é, aí como é que eu resolvo? agora deixa eu desenrolar isso aqui, deixa eu ver o que que eu faço. Mas que legal, nossa, muito bom, porque, com certeza, são experiências que você vai tendo, você vai compartilhando, né, e no Mulheres para você foi até curto, né, 1 ano, né, Foi mas que curto. aconteceu muita coisa na sua vida, né. É. Hoje você também está com muitos projetos em andamento, eu quero que inclusive você fale para nós como é que tá hoje a sua vida, que você saiu do Mulher a sua última apresentação foi em janeiro, se eu não me engano, né, É, depois que teve essa reformulação lá ao dentro. vivo foi em janeiro, então eu fiquei janeiro todo ao vivo. E Sim, durante o mês de janeiro, o que que aconteceu? A gente gravava, porque em fevereiro, por conta da mudança de cenário e tudo mais, sim. eles não colocaram o programa ao vivo. Então não foi transmitido ao Ah, vivo em entendi. fevereiro. Eu deixei tudo gravado. Então, em janeiro, eu gravava um programa de manhã e fazia o Fazer ao o ao vivo à vivo. Ah, tá, tarde. então janeiro rolou tudo ao vivo, fevereiro teve Toda a parte gravada. gravada, É. entendi. Aí eu já não estava mais lá ao vivo, já tinha me desligado, mas Uhum, fiquei, no ar durante fevereiro inteiro. bacana, legal. É. Aí, como é que está a nova Camila agora? O que que a Camila está pensando? Ou ainda está curtindo as férias? Como é que está todo esse desenrolar desse novo, né, um projeto? Como é que está fluindo aí na sua cabecinha? Nossa, Carlos, eu vou falar pra você que eu tô num momento tão importante, assim, da minha vida, que eu nem imaginei que eu ia passar, pra Que te falar a verdade. legal. Porque até então eu achei que eu ia ficar mais tempo no Mulheres, Sim, era esse o sim. meu objetivo, era o que eu imaginei que ia acontecer, Aham. eh, e de repente tudo mudou. E aí eu fui obrigada a sair da caixinha. Reformular. Reformular totalmente. E eu tô ainda nesse processo. Sim. Mas é interessante que, assim, eu fiquei 15 anos na Gazeta, e antes desses 15 anos de Gazeta, eu contei um pouquinho da história de como foi para chegar até ali. Então, eu sempre fui muito workaholic, assim, eu sempre trabalhei demais, assim, sabe? Assim, não vai ter férias, não tem problema. O que eu não indico, Hã. tá? O que eu não indico para ninguém, eu acho que precisa ter um equilíbrio. Talvez eu não tive muito Sim. equilíbrio nessa parte, porque assim, Talvez pela ansiedade de não, fazer, de acontecer, né. é a vontade, eu não sei Sim, explicar, é algo dentro de mim que eu não conseguia controlar mesmo, sabe. E não que eu me arrependa, não, mas é que eu não tô incentivando as pessoas a não ter férias, a não ter o seu momento de descanso, que eu acho que isso é claro. primordial, é essencial. E durante muito tempo eu praticamente não tive. Então, e às vezes eu saía de férias, mas pensando no trabalho. Eh e eu acho que precisa ter um equilíbrio, mas comigo foi assim, Sim. mas é por conta dessa vontade que tem dentro de mim que me move muito. E aí, depois de todo esse tempo, quando eu saí do Mulheres, eu falei: "Tá, agora eu vou ter que dar uma pausa, agora eu vou ter que dar uma descansada". Então todo mundo fica perguntando: "Ah, mas Camila, você já não vai para outra emissora?". Eu falei: "Gente, calma". Uhum. Deixa eu É pôr minha cabeça no óbvio, lugar, né. calma, assim, eu quero, tenho certeza que Deus vai abençoar, Com que no momento certo Ele certeza. vai abrir a porta, no lugar certo, aonde que eu tenho que ir, mas nesse momento eu também preciso de um respiro, sabe. Então eu tô curtindo esse momento. Legal. Momento Camila, né. Aqui a gente tá gravando,
2 horas, né, que a gente começou, que eu cheguei Sim, aqui, né, de uma tarde, de 2 horas da tarde. Então, assim, há muito tempo eu nunca pude fazer isso. Pois é. Então eu recebia muitos convites, trabalhos, amigos, "Ai, vem no meu podcast", "Ai, não consigo por conta dos horários", eu não tinha como, eu não tinha vida, né, praticamente fora das gravações, da minha rotina. Então eu não conseguia fazer nada, então agora eu consigo, eu falo: "Olha que Exato. legal eu estar aqui hoje, Com né, numa certeza, tarde gravando, compartilhando essa sua história, compartilhando". né? Então eu tô vivendo esse momento. Muito bom. Então diferente daquela Camila que só vivia naquela expectativa e com pensamento no futuro, no resultado, graças a Deus, hoje eu consegui aprender muitas coisas, né? Não foi fácil aprender também, né? Claro, Esses desafios. exato. Mas hoje eu consigo viver o agora de uma melhor forma. Isso também é uma grande conquista para mim, Não, sabe? com É uma certeza. grande conquista pessoal. Então eu tô aqui vivendo hoje. Tem Muito coisas para bom. acontecer, sim, com Aham. certeza. Eu tô com. E você vai contar pra gente quando for acontecer, viu? Ai, mas com A gente quer estar certeza. acompanhando Nossa, mas tudo. com Tudo que você tiver certeza. Eu faço quando questão, você cara, tiver. de vir Aí aqui. até volto aqui pra falar: Nossa, olha, se agora eu você tô com abrir esse esse novo espaço, eu projeto. agradeço Com muito. certeza, não, você já tá convidada. Assim que você falar assim, Carlos, tô com um projeto novo aqui, vamos falar sobre ele? Vamos. Ótimo. Eu tô com pro YouTube, que Muito já é um projeto bom. que eu queria fazer antes do Mulheres, então eu já tô colocando tudo no papel, Estruturando a ideia. estruturando. Ele faz tempo que tá na minha cabeça. Então, aí, ó. Eu vou colocar Então, ele em coloca ele em prática. prática e vamos falar sobre ele sim É logo isso. mais, com certeza. Gente, enquanto a minha convidada vai tomar uma água, eu quero aqui deixar um abraço para todos vocês aí que estão nos acompanhando, que estão curtindo aqui o nosso conteúdo. Então, não deixe de compartilhar, tá? É muito importante que você nos ajude a chegar aí em mais casas, em mais pessoas, em mais lugares, tá? Porque nosso conteúdo é sempre pensado aí em você, falando de arte, cultura, entretenimento. Cada vez com um convidado aí com história melhor que a outra, né? Você tá vendo? Hoje aqui o 30º, né? Então, olha só, já foram 30 e Uau. cada dia uma história melhor. Então, vai aí compartilhando e comentando, esteja sempre conosco, tá bom? Café com Teatro aqui, vamos lá. E aproveitando, Camila Galete. Galete, bonito nome. Da minha mãe. É da parte da mãe? É da minha Que mãe. legal. Porque o meu nome de registro é Hum. Camila Gomes. O Gomes é do meu pai. Sim. Então, no registro eu não tenho o Galete. Aí você usa... Eu uso artisticamente o Galete, que é da minha mãe. Muito legal. É aí GG no caso. É, né? GG. Que legal. Muito bom. Camila, você hoje se adepta a algum esporte? Você gosta de praticar esporte? Como é que é a sua relação com o bem-estar, falando de esportes, assim? Você curte? Eu pratico musculação por conta da saúde, né? Que eu acho que Sim. a musculação não tem como não fazer, né? Aham. Tem que fazer. A gente tem que ter atividade, né? Tem que estar. Mas eu tô me aventurando devagarinho no surf. Tá Então eu brincando? tenho feito algumas Que aulas de legal, surf. olha só. Mas é um pouco difícil para quem tá aqui em São Paulo. Às vezes você não tem. É, É tem que ir diferente pra da praia o tempo academia. todo. A academia Sim. tá ali na esquina, que você Aham. vai todo dia, a praia não tá, É. né? Então, Tem que se programar direitinho pra ir. então demora, assim, além de ser um esporte difícil, né? Para quem Sim, começa mais imagino. tarde, com 40, né? A praticar, ele é difícil. E aí, como ele tá longe, eu tô indo devagarinho, mas já consigo ficar de pé na Que prancha, já legal. consigo ali algumas coisas, então tenho me Muito bom, aventurado. muito bom. É Eu perguntei legal, isso que muito eu queria saber. gostoso. Você tem algum time de coração, de futebol? Alguma coisa? Santos. Ah, você é Eu sou santista. santista, por Boa. conta do meu pai, né? Meu pai é Aham. santista roxo. E assim, mas eu não Aí. entendo, não me pergunte nada de futebol, que eu não sei. Eu comecei as perguntas agora sobre futebol, então. Olha, Brinca. um programa que não dá pra eu fazer é esportivo. É, né? Não dá, eu não sei nada de esporte. Não, mas não é isso, não é? Porque agora você vai participar aqui comigo do Jogo Rápido Café com Teatro, tá? Que é onde eu vou falar uma palavra ou uma pergunta e você vai desenrolar como você achar melhor. Ai, que legal! Eu fico tensa com essas perguntas raras. Ai, vamos lá. É disso que eu gosto. Porque não é ao vivo, mas a atenção é a mesma. Tá bom. Ai. Gente, então essa aqui é a minha convidada de hoje, Camila Galete, que vai participar do nosso Jogo Rápido Café com Teatro. Camila, preparada? Preparada. Então vamos lá, Camila. Um sonho. Um sonho. Eu quero fazer mais a diferença na vida das pessoas. Porque eu já senti o gostinho disso, sabe? Que legal. Eu sabia que eu queria fazer essa diferença, que isso era o meu propósito. E eu comecei a perceber durante a minha apresentação no programa Mulheres. Por Muito conta do bom. feedback que eu tive de algumas pessoas muito importantes de público. Então, por exemplo, um filho de uma senhora de 90 anos com Alzheimer, que falou que ela só sorria quando me via na TV. Então, todos os Nossa. dias, ele colocava
Então você tinha uma missão, Olha, eu né? fico até Não, imagino. arrepiada e emocionada. E outra, uma mãe com uma filha autista, que ela se acalmava quando me via na televisão. E eu não tinha noção que isso acontecia. Nossa, que bênção. Eu até tinha noção que eu poderia impactar de alguma forma, mas ali foi na prática. Aí eu falei, é isso. Então, nesse momento, eu percebi talvez o porquê que essa vontade me movia tanto durante todo esse tempo, sabe? Com certeza. E eu fico realmente muito emocionada, que eu falei assim, tá, é isso mesmo. Então, só por conta dessas, tiveram Sim. outros depoimentos, mas por conta desses dois, eu falei, valeu a pena tudo, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena não ter desistido, valeu a pena cada hora trabalhada para ouvir isso. E é isso que eu quero continuar fazendo. Que legal. Nossa, maravilhoso. Se pudesse instalar um botão de pausa ou desfazer em sua vida, qual você utilizaria e em que momento? Momento de domingo, por exemplo, minha família reunida em volta à mesa. Que Isso legal. para mim também não tem preço. É aquele momento que eu né, dou aquela pausa mesmo. Para, que eu não quero que isso acabe nunca. Que legal. Pode ser até briga. Aham. Eu acho maravilhoso. Briga em Ai, que família. legal, a menina tá brigando, tá Tô discutindo. quebrando pau aqui. Mas a gente tá aqui. Sim. Estamos aqui unidos, reunidos em volta de uma mesa. Que legal. Quem é o seu maior ídolo? Eu tenho, assim, tá, vamos lá, por partes. Eu não vou poder falar um só, porque eu tenho Deus, que é tudo. Sim. Mas vamos deixar Deus ali naquele lugar sagrado dele. E aqui na Terra, vamos dizer assim, na minha área de televisão, Hebe e Silvio Santos. Eu não vou Maravilhoso. conseguir falar um só para você. Uhum. Hebe e Silvio Santos. Maravilhoso. Minha família é? Meu porto seguro. Se não fosse apresentadora, artista, o que você seria? Apresentadora artista. Maravilhosa. Um medo. Eu tenho medo de ter medo. Boa, você é a segunda pessoa que me fala isso. Eu tenho medo de ter medo, porque tem aquele medo que é de sobrevivência, que é o medo que realmente está acontecendo ali, né? Sim. Vamos supor, eu vou atravessar a rua, tá vindo um carro em alta velocidade, eu vou sentir medo, ainda bem, porque aquilo vai me proteger, Claro. né? E eu vou salvar a minha vida, então o medo, esse é importante. Mas aquele medo do que não é real, aquele medo de fantasias que você cria na cabeça, de medo do futuro, medo do que pode acontecer, ou medo do que passou, esse te paralisa. Sim. Né? E aí o medo, ele acaba não sendo uma proteção, ele acaba virando uma prisão. Entendi. Então, eu acho que eu tenho medo de sentir medo. Um hobby. Eu falei surfar agora, mas eu vou falar cozinhar. Boa. Eu não sou a chefe de cozinha, não me fala para fazer prato difícil, mas Me eu gosto. convida lá, vai um dia Eu vou pra te convidar. Me convida, vamos fazer uma macarronada, vai. Isso, essas comidinhas do dia a dia, Claro, eu adoro excepcionais, fazer. ótimo. Adoro. Se pudesse voltar no tempo e dar um conselho para Camila lá de trás, qual momento você voltaria e qual seria o conselho? Eu acho que a gente falou sobre isso aqui, a expectativa. Exatamente. Eu ia falar, Eu esperava Camila, isso. Falei assim, Camila, calma, equilibra um pouco, coitada, eu não tinha essa maturidade. Claro. Coitado, eu falando coitado de mim, né, lá atrás. Eu não tinha essa maturidade, mas eu ia falar, cuidado com a expectativa. Então, assim, ok, você tem o seu sonho, mas aproveita mais o momento, aproveita mais a jornada, a caminhada. Muito boa. Seja mais feliz com o hoje, com o presente. Muito bom. E para finalizar, defina Camila Galetti. Eu sou uma pessoa que eu me orgulho muito disso, esse meu lado, de querer sempre melhorar, de querer sempre me tornar um ser humano melhor. Eu tô nessa luta, nessa caminhada, e para isso você tem que ter a coragem de olhar para dentro, de olhar para os seus problemas, para os seus traumas, para as suas questões, de olhar para as suas sombras. E eu não tenho medo nenhum de olhar para isso. Então, eu me acho muito corajosa, isso tem me ajudado cada vez mais a me tornar uma melhor versão de mim. E eu acho isso muito bom. E eu sou uma pessoa que também, eu não abro mão dos meus valores. Importantíssimo. É muito importante. Muito importante. Gente, vocês viram, né? Essa foi minha convidada aqui, podcast número 30, Camila Galetti. Eu sei que você está pensando a mesma coisa que eu, como passa rápido, né? Mas é assim, toda boa conversa
Ela dá a impressão que passa rápido, mas foi bastante conversa. Querida, muitíssimo obrigado. Te agradeço imensamente você ter vindo até aqui bater esse papo comigo. Muito feliz, de verdade, de trocar essa experiência, tá? Eu quero te falar, você pode ir lá para sua câmera, dar um recadinho lá para os seus seguidores, falar o que você quiser, deixar algum contato caso você queira. Enfim, fique à vontade, a casa é sua, é tudo seu. Nossa, eu só tenho que agradecer. Parabéns, 30 episódios, 30 né? episódios. Nossa, que incrível. É um marco, é uma Sim. história linda que você está escrevendo também e ajudando tantos artistas a divulgarem seus trabalhos, né? Exato. A gente precisa desse veículo, dessa mídia, então eu te agradeço muito por essa abertura. Desejo todo sucesso. Sua equipe é maravilhosa, todos Obrigado. muito simpáticos, me receberam tão bem aqui. E eu quero só mandar um beijo para todo mundo. Em breve eu terei novidades, sim, eu vou contar para vocês, mas por enquanto eu tô ali curtindo esse momento, me reconectando comigo mesma, descansando um pouquinho a cabeça, o corpo, que acho que faz parte da vida e é importante. E quando tiver novidades, contarei para vocês. E aí pode me acompanhar nas redes sociais também, Com né? certeza. @Camila Galete, tô por lá. É isso aí, gente. Olha só, essa foi aqui minha convidada mais uma vez. Me deixa até emocionado agora. Muitíssimo obrigado, Camila, mais uma vez, querida. Obrigada. E quero também, claro, agradecer a todos vocês aí que nos acompanham. Gente, continuem acompanhando, curta, comenta, compartilha, porque você sabe que esse conteúdo aqui é feito para você, né? E lógico, né? 30 e que venham mais 30 e mais 100, então que a gente conta sempre com vocês. Então, agradeço muito a você, agradeço sempre a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. E, claro, sempre aquele recadinho especial do final, Café com Teatro, a sua revista digital. Tchau, até mais. E, querida, obrigado.